E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos investigar o surgimento da força eletromotriz induzida na situação em que a espira C permanece fixa e o campo magnético varia. Observe o quadro. Nele eu ilustro duas situações para a variação do campo magnético. Na primeira situação, o campo magnético muda de posição em relação à espira C fixa ao se deslocar para a esquerda com velocidade v. E na segunda situação, o campo magnético varia com o tempo t sem se deslocar em relação à espira. Conforme vimos anteriormente, Faraday constatou que, independentemente da situação, surge na espira uma força eletromotriz induzida dada pelo negativo da taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Sendo assim, a força eletromotriz induzida pode ser escrita da seguinte forma: ela é o negativo da derivada em relação ao tempo do fluxo magnético, que é dado pela integral dupla através da superfície S de contorno C, delimitado pela espira, do produto escalar do vetor B pelo versor N ds. O versor N representa um vetor de módulo unitário sempre perpendicular ao plano delimitado pela espira de contorno C e orientado pela regra da mão direita. Neste momento de nosso estudo, surge então a seguinte pergunta: se a espira C permanece fixa, a força magnética não é mais a responsável pelo surgimento da força eletromotriz induzida, já que a força magnética não atua em cargas elétricas que permanecem em repouso. Sendo assim, cabe aqui a seguinte pergunta: quem é o responsável, então, pelo surgimento da força eletromotriz induzida na espira? Faraday, nesse momento do desenvolvimento teórico, admitiu que um campo elétrico não eletrostático, induzido pela variação temporal do campo magnético, é o responsável pelo surgimento da força eletromotriz induzida na espira. Sendo assim, ele admitiu que a força eletromotriz induzida é dada pela circulação do campo elétrico induzido pela variação temporal do campo magnético ao longo do caminho fechado C, delimitado pela espira em questão. Igualando essas duas expressões, obtemos a seguinte igualdade: o negativo da derivada em relação ao tempo da integral dupla através da superfície S de contorno C do produto escalar do vetor B pelo versor N ds é igual à circulação do campo elétrico induzido pela variação temporal do campo magnético ao longo do caminho C, delimitado pela espira. Como o circuito C de área S permanece fixo, essa derivada temporal se aplica apenas ao vetor campo magnético. Sendo assim, obtemos a seguinte igualdade: o negativo da integral dupla através da superfície S da derivada parcial do vetor campo magnético em relação ao tempo, produto escalar com o versor N ds, é igual à circulação do campo elétrico induzido, eu reforço, pela variação temporal do campo magnético ao longo do caminho fechado C, delimitado pela espira. Pelo teorema de Stokes, nós podemos escrever que essa circulação é igual ao fluxo do rotacional do campo elétrico induzido através da superfície S de contorno C, delimitado pela espira. Sendo assim, obtemos a seguinte igualdade: o negativo da integral dupla através da superfície S da derivada parcial do vetor campo magnético em relação ao tempo, produto escalar com o versor N ds, é igual ao fluxo do rotacional do campo elétrico induzido através da mesma superfície em questão. Comparando esses dois termos nessa igualdade, vemos facilmente que o rotacional do campo elétrico é igual ao negativo da derivada parcial do vetor campo magnético em relação ao tempo t. Essa é a forma diferencial da lei de Faraday.
A forma integral eu ilustro agora. Ela é escrita da seguinte forma: a circulação do campo elétrico induzido ao longo do caminho fechado C, delimitado pela espira, é igual ao negativo da derivada do fluxo magnético em relação ao tempo t. Sendo assim, nós temos aqui, eu reforço, a forma diferencial da lei de Faraday e aqui a forma integral. Muito bem, observe os resultados obtidos, os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, a interpretação desse resultado que eu aqui ilustro, conforme eu já citei inúmeras vezes no vídeo, é imediata. Um campo elétrico não eletrostático é induzido pela variação temporal do campo magnético. Inclusive, o campo elétrico induzido continua existindo mesmo que a espira não esteja em nosso estudo para fornecer o suporte necessário para o surgimento da corrente elétrica induzida. Em vídeos futuros, nós vamos estudar a lei de Lenz e com ela nós vamos aprender a orientar o campo elétrico induzido no espaço devido à variação temporal do campo magnético. Com isso, eu encerro este estudo. Até a próxima!